Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, o julgamento dos processos do dia 21 de outubro, período da manhã. É o item 101 da pauta, processo final 2009-50 da Arseng Construções e Serviços de Engenharia Limitada. Ele é um paradigma e os processos do lote repetitivo são os itens 102 a 107. Relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. Com a palavra, conselheiro. Obrigado, presidente. Trato presente de Perdecomp, declarando a compensação de crédito decorrente de pagamento a maior do tributo COFINS, Código de Receita 2172, referido do período de apuração 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 99,84, contido em pagamento efetuado em 14 de janeiro de 2005, no valor de R$ 850,96. Despacho decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza não homologou compensação declarada sob o argumento de que, a partir das características do DARF discriminado no Perdecomp, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos da contribuinte, e o restante do crédito disponível para a compensação dos débitos informados no Perdecomp. O interessado apresentou manifestação de conformidade. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de conformidade e apresenta a seguinte emenda a transcrevo. Foi interposta a manifestação de inconformidade recebida como recurso voluntário, de modo tempestivo, contendo em breve síntese que recolheu o valor de R$ 850,96 referente a COFINS da competência de dezembro de 2004, quando o valor devido era R$ 129,85. Que em 30 de junho de 2005, a empresa compensou parte do referido crédito com o débito da COFINS, da competência em novembro de 2004, no valor de R$ 106,49. É o relatório. Voto. Como relatado, foi interposta a manifestação de inconformidade recebida como recurso voluntário de modo tempestivo, em que pese o equívoco da recorrente em nomear sua peça processual como manifestação de inconformidade, percebe-se que se trata de recurso voluntário interposto em 13 de novembro de 2014 contra o acordo número final 627, proferida pela 11ª turma da DRJ Ribeirão Preto, cuja ciência por parte da recorrente ocorreu em 25 de outubro de 2014. Assim, em observância ao formalismo moderado, admito a manifestação apresentada como recurso voluntário. No entanto, tal recurso não deve ser conhecido, em razão da completa ausência de eliticidade recursal. A decisão atacada julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo fato de recorrente. 1. Procedeu à retificação da DCTF após ciência da não homologação da compensação. 2. Não apresentou documentos, registros e demonstrativos, notadamente livros contábeis e fiscais, que mostram de forma cabal que a apuração dos fatos corresponde ao suposto crédito pleiteado. 3. O reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte. 4. Sob pena de preclusão, o contribuinte deve instruir sua manifestação de conformidade com documentos que respaldem suas afirmações. 5. No caso em tela, apremente a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais exclusões legais para a apuração do suposto crédito a restituir ou a compensar relativamente ao tributo em questão. E 6. O contribuinte deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito. Contra tais fundamentos decisórios, a recorrente nada trouxe, limitando-se, com a devida vênia, em apenas 2 singelos parágrafos, dizer que pagou COFINS a maior e que compensou parte do referido crédito com o débito da mesma contribuição. Percebe-se assim que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido, o recurso é necessário enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada. O recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido, tem decidido o CARF trago jurisprudência. Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o recurso sequer pode ser conhecido. Tendo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário interposto. É como eu voto, presidente. Se os senhores verificarem, ela apresentou uma impugnação como sendo manifestação de inconformidade. Depois da decisão, ela apresentou uma manifestação de inconformidade, a qual eu estou acatando como recurso voluntário. É uma peça de uma lauda, basicamente. Então, eu
Não estou conhecendo o recurso interposto. Ok, obrigado. Elcio, Com o relator. Mara, Com o relator. Com o Laércio, relator. Marcos, Acompanho o relator. Márcio, Também estou com o relator, a inépcia do recurso, né? Pedro, Dá só um segundo, presidente. Estou abrindo aqui, deixa eu ver. Nossa, não dá para conhecer mesmo. Não tem substância, não tem defesa aqui. Acompanho. eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário interposto em razão da completa ausência de dialeticidade recursal. A decisão do 101 se aplica aos 102 ao 107, que são do lote de paradigma, lote de repetitivos. O item 108 da pauta, que é do conselheiro Laércio, é um recurso de ofício, Unimed Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse processo está sendo retirado de pauta em razão do valor que ultrapassa 8 milhões. Próximo ao 109, Metalfrio Solutions. Pedro, relator. Presidente, Sim? só uma observação. Diante do horário, não sei se a liberação do Isaías, não sei até que horas que ele pode. Isaías, se manifesta, por favor. Podemos continuar, presidente. Tá, são mais 3 processos, todos eles do Pedro, e refere-se a Metalfrio. Tá. Bom, eu vou, presidente, eu vou pedir permissão, então, para relatar os 3 aqui, é assim, 2 são de insumos, tá bom? E um é o caso de crédito, que a fiscalização não analisou a DCTF retificadora, certo? Eu estou propondo diligência nos 2 insumos, e no DCTF retificador eu estou votando para que seja analisada a retificadora, né? Vocês querem fazer qual primeiro? Vamos fazer o da DCTF retificadora primeiro? Pode ser? Pode. Tá. É o número 111 da pauta. Final do processo 2008-14. Ok? Ok. Então, mérito, a minuta que vocês vão abrir ali, mérito Metalfrio 2008-14. Outubro de 2020, CTF retificadora. Despacho decisório eletrônico, declaração de compensação, pagamento indevido ao maior. E a gente está aqui julgando o recurso voluntário, a DRJ de São Paulo julgou improcedente, e o direito creditório foi reconhecido parcialmente no despacho decisório eletrônico, de folhas 2. Aí a DRJ foi publicada com a seguinte ementa. Decomp, confissão de dívida, erro no preenchimento, retificação, ausência de previsão legal. Né? Fala que tem natureza de confissão de dívida, não havendo nesse momento processual para sua retificação. Não é possível a retificação da declaração após qualquer ato administrativo tendente à verificação do direito creditório. Despacho decisório, nulidade, subsistência e não ocorrência. E aí, suspensão da exigibilidade. O contribuinte pede isso também. Tá?
Deixa eu ver lá no meu resumo. 2008-14. O recurso voluntário é tempestivo e ele pede que seja considerado a DCTF retificadora. Aí vou passar para o voto já, né? Em manifestação de conformidade mesmo, lá, folhas 12, o contribuinte explicou a origem do crédito e ele comprovou que apresentou a DCTF retificadora antes de ser emitido o despacho decisório eletrônico. E ele que analisou a DCTF original somente. Aí eu fui conferir as datas. De fato, a retificadora foi apresentada no ano de 2004. E o despacho decisório é de 2006. Então, com base nos dispositivos legais que caracterizam a verdade material no processo administrativo fiscal, né, eu voto como já votamos várias vezes, para que a DCTF retificadora seja analisada, né. Então, o voto é para dar provimento parcial para o recurso voluntário, para que os autos se tornem a unidade preparadora, para que a DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. A retificação foi em 2004 e o despacho de decisão em 2006. Bem antes, 2 anos antes. Só que tem uma questão aí, eu estou vendo aqui o relatório da DRJ, o próprio contribuinte falou que ele esqueceu de marcar que a DCTF retificadora é retificadora. Então não tem como considerar que o despacho decisório foi indevido. Acho que o máximo que a gente poderia fazer aqui, na minha opinião, como eu vejo a questão, seria, se houver um início de prova, baixar em diligência para verificar. Tudo bem, acontece de esquecer de marcar. Porque a Receita considerou que eram 2 DCTFs distintas, né? Já que verdade, era retificadora. Tem esse ponto mesmo, bem lembrado. Eu já estou superando, estou considerando como retificadora. Não coloquei isso no voto porque esqueci, mas... não sei, não tem como negar essa DCTF também, né? Ele, pelo que eu lembro aqui, que eu fiz faz um tempo, esse voto é pagamento indevido. E ele comprova a origem da... É algo que era simples, deixa eu ver. No recurso voluntário ele traz uma apuração bem completa ali, faz vários... vários cálculos. Para mim está claro que aquela é a retificadora. De qualquer forma, teria que analisar ela. O despacho decisório estando certo ou não. Né? Não estou ouvindo, Paulo. Você está falando? Tá, estou. O DRJ está dizendo que não é, na emenda, não é possível a retificação de declaração de compensação após qualquer ato administrativo. Parece-me que ela rejeitou qualquer que fosse a natureza dessa retificadora, porque ela entende
talvez aquele entendimento de que, uma vez iniciado a análise do PERDECOMP, tira a espontaneidade de retificação. É algo também que a gente supera, né? Porque não se trata de um procedimento fiscal. Na verdade, inclusive, de iniciativa do próprio contribuinte. Mas não sei se é essa a única motivação, né? Para essa possível rejeição eu estou vendo aqui, na manifestação de conformidade, no recurso, ele não traz nenhum documento, nada. Não traz nem o início de prova. O que eu estou olhando aqui é isso, que... Eu acho que a gente o erro, o despacho foi correto, né? Porque não tinha uma retificadora no sistema da Receita. O contribuinte errou. Foi um equívoco, mas pelo menos tinha que ter trazido mais alguma coisa, né? Para dar substância ao crédito que ele está querendo. Não traz nada. Aqui, o que a DJ considerou foi que são 2 DECOMPs, né? E são 2 DECOMPs, né, do CTF. Acho que é DECOMP que ele fala aqui. São 2 DECOMPs. É DECOMP, não é CTF. 2 DECOMPs que a DJ considerou como 2, né? São 2 débitos que estão sendo compensados. Aí, agora, se ele fala se não uma é retificadora, ele tinha que trazer as provas. Para mim, isso aqui é negativo de provimento, porque não dá nem para baixar em diligência, porque ele não trouxe prova. Eu estou de acordo com a Mara. Não é o mesmo caso daquele outro lá, não. Eu também estou de acordo. Esse caso aqui, ele se mostra ser diferente do caso anterior, no qual a retificação literalmente tinha sido antes do despacho decisório. Tá. Os documentos que se falam no relatório está falando documento de folha 22 em diante, são as declarações dele. Isso. Só traz... Então não é uma apuração, não é uma razão, não é nada. Mas olha só, é um erro fiscal contábil aqui, nada. É um erro muito simples, na verdade. Então, mas ele tinha que trazer os documentos, né? Porque se ele está falando que é um erro... Mas não é, Pedro, veja só, ele apresenta uma DECOMP, depois apresenta outra. Como é que a Receita vai entender que é uma retificação? Eu estou tentando falar aqui. Ele fala assim, ainda é possível notar, com a transcrição dos campos das DECOMPs, que a DECOMP tal, apresentada lá em 8 de 2004, é exatamente igual à DECOMP tal, apresentada em fevereiro de 2004, né, que foi a primeira, denotando seu caráter retificador, muito embora tenha sido apresentada por um lapso como DECOMP original. A única mudança é na data de arrecadação da COFINS, que constou errada na primeira DECOMP, né? Então, o que aconteceu? Ele só errou na data de arrecadação do COFINS. Por isso que deu erro no reconhecimento do crédito, entendeu? É algo muito simples. Foi um erro muito simples dele, que não necessitaria de maiores provas, não é que faltou prova, entendeu? O problema que eu vejo aí é o seguinte, tá? É um erro simples, tá? Mas todo erro você tem que verificar, né? Porque não é só você verificar se ele marcou um X lá ou não. O X implica várias coisas. Que a partir do momento que a fiscalização for deferir esse crédito, ela tem que ter certeza de que o crédito existe mesmo e que o débito foi lançado 2 vezes. Mas calma aí, vamos lá. Não é só um X, não é só questão de um X, não. Aí ele justamente, mas ele mesmo fala isso, ele fala, deveria ser feito o cruzamento de outros documentos contábeis, né? Eu fiscais, DIPJ, DCF, análise comparativa com a DECOMP, tal. Seria possível, assim, comprovar o crédito da recorrente. Em verdade, a recorrente deveria ter sido intimada antes do despacho decisório para apresentar documentos fiscais, DPJ e CTF, ou retificar a DECOMP, o que, por óbvio, não ocorreu.
Todavia, essa documentação, mesmo apresentada na manifestação de inconformidade, foi totalmente ignorada, sem nenhuma justificativa. E por isso pede a nulidade do despacho decisório. Tá, mas que documentação é essa? São declarações. O que ele fala é que é pagamento item 19 da manifestação de inconformidade. Trata-se de crédito oriundo e pagamento indevido da COFINS, no período tal. Tá, e onde está esse pagamento indevido? Qual é o fundamento para isso? É isso que ele deveria estar demonstrando. Então, aí ele insiste no quê? De que a DECOMP ela é retificadora, mas ele não traz a comprovação desse erro. Então, só mais uma questão. E ele mesmo fala que seria necessário bater com a escrita fiscal dele. Ele mesmo fala isso. E não traz nada. Então, ele juntou DIPJ e CTF, DOC 2 da manifestação de conformidade. É escrita fiscal, razão, diário, para ver qual é a base de cálculo efetiva, né? Sem isso aí é impossível. Ó, não, mas é que tá, gente, ele fala aqui, ó, folhas 242 do processo, ó, assim, do valor de 290 mil, foi considerado pagamento a maior, um montante de 5 mil, tá? Era 294, ele considerou 5 mil. Sendo que 284 mil, né, que era a diferença, foi utilizado para a quitação da COFINS de julho de 2003. E o valor de 4.085 foi utilizado para a compensação da COFINS no período de apuração de fevereiro de 2004. E segundo o despacho decisório, o pagamento foi aceito. Todavia, a compensação realizada pela recorrente foi homologada da seguinte forma. Aí ele traz um quadro aqui. O valor original, o valor solicitado, o valor disponível. Ou seja, foi aceita a compensação de 4.085, com crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS em agosto de 2003, e foi gozada a suposta compensação da DECOMP e tal, com insuficiência de crédito, resultando saldo a pagar pela recorrente de 1.971. Assim, supondo equivocadamente que a DECOMP e tal utilizou 4.085 para a comissão, sendo que o saldo era meio e pouco, a autoridade julgadora entendeu que 2.900 e pouco seriam devidos pela recorrente. Todavia, a verdade é que não existiam duas compensações, com valor de 4.085. Aí que está o problema, ó. Ocorrendo, então, somente erro na DECOMP, que ao invés de ser apresentada como retificadora, foi declarada como original. Então, o que está acontecendo? Quando a fiscalização considerou como duas DECOMPs, ele considerou como duas compensações e acabou atingindo esse valor de 4.085, entendeu? Tá, mas ok. Ainda que se considere a compensação como retificadora, os elementos que estão nos autos não são suficientes para que se comprove o pagamento indevido. E aí, em recurso voluntário, ele repete o mesmo texto. Mas é que não teve, Paulo, mas é que isso não foi controverso, não está controverso nos autos a prova. Pelo que eu entendi, é o seguinte, ele tem a escrita dele, está lá tudo certinho, né? Mas ele não trouxe a escrita comprovando. Mas isso não foi negado por causa disso. Não, o que aconteceu é que as duas DECOMPs, a fiscalização acabou, não sei o que ela fez, somou elas aí, diminuiu o crédito dele, porque ele traz aqui no recurso voluntário, ó, folhas 243 do processo, crédito, pagamento indevido a maior de COFINS. Ó, então, data de arrecadação, valor original do crédito atualizado. Mas cadê a demonstração desse pagamento a maior de COFINS na escrita dele? Essa é a questão. Conforme DARF, que originou o pagamento a maior de COFINS, ok. A data de arrecadação deu-se em 15 de 8 de 2003, e não em 15 de 9 de 2003. Tendo a recorrente apresentado a DECOMP com caráter de
Foi esse negócio da data. Ele informou na Decomp uma data de arrecadação errada, e por isso ele entende que tem o crédito, entendeu? Então, ele entende que tem o crédito. Para ele sustentar esse crédito, ele deve, já que no despacho decisório está sendo negado, ele deveria estar demonstrando a certeza e a liquidez desse pretenso direito. Bom, eu acho que está esclarecido para a turma. Eu acho que a questão é ir para o voto e... Pronto para votar, Elcio? Sim. Pois não, pode votar. Eu acho que, considerando esses argumentos do PSD, no mínimo teria que baixar a inteligência, né? Não dá para assimilar o provimento, né? Porque não tem sustentação nenhuma para dar qualquer provimento. No mínimo, eu confundi DCTF com Decomp. Mas diante de tudo que já falamos aqui, da falta de prova, eu acho que não tem como, né? Tudo bem, foi um erro simples, um erro, mas, pô, o recurso dele não traz nada, só argumentos. Nada, nenhum documento. E ele mesmo fala que seria necessário bater com a escrita fiscal dele. Então, o meu voto é por negar provimento. Ok. Leonardo? Presidente, não sei se haveria a condição do relator apreciar, eventualmente, a conversão do feito em diligência. Melhor. Olha, eu também particularmente acho que esse caso, diante da peculiaridade dele, de um equívoco que literalmente está caracterizado, né, entendo essa questão de prova e sou muito, muito adepto a ela nos meus processos, mas acho que aqui a gente tem evidência de que trata-se de um equívoco, eu acho que carece uma diligência. Eu vou trocar, então, agradeço a observação de todos, propor a diligência para verificar essa questão se esse erro que o contribuinte aponta como origem do crédito, se ele tem sentido, né, se ele tem validade, se a data da arrecadação e a consideração das duas Decomps pela fiscalização alterou o cálculo desse crédito, seria mais nesse sentido, e verificar se os documentos juntados possibilitam o reconhecimento desse crédito. Solicitando outros, né, que sejam necessários. Sim. Bom, preferi o voto o Elcio, o Leonardo, então está... Mas, desculpa, presidente, mas eu acredito que, não sei se a turma entender pela diligência, não sei se o conselheiro Elcio também se inclinaria a essa opção. Mas eu vi o Pedro falando aí para analisar os documentos juntados aos autos. Não tem documento. Então, teria uma diligência inócua, né? Na verdade, tem. Ele tem de PJ, Porque se o crédito que ele está falando vem realmente desse mero erro na indicação da data Parece que tem TARF nos autos também. A DIPJ é original, né? Considerando que a DIPJ também é entregue no ano seguinte, já consolidando todas as informações do contribuinte, e que lá consta o valor exato da apuração do PIS e COFINS, do COFINS e do PIS a recolher, diante desse equívoco, eu acho que carece de uma diligência até para solicitar, se for o caso, a escrituração contábil fiscal para se certificar desses valores lançados. Agora, a DIPJ já tinha, na própria ficha da DIPJ, você também já tinha todos os lançamentos contábeis, alguns aglutinados, que não dá para perceber se realmente você tinha um valor a compensar, né, dentro, que não tinha essa abertura, mas quiçá solicitar razão da conta de compensação, do valor do COFINS realmente pago, recolhido, porque foi um equívoco de fato, né? Eu acho que isso é incontroverso. Aí a gente fica pequeno erro, né? Por conta da prova.
e que também não foi controversa até o momento. Não foi por isso que se negou. Não se negou porque não tem a prova do direito, da certeza e liquidez do direito. Não, mas não foi por isso que negou, Paulo. Despacho decisório eletrônico. Aí a DRJ vem e... Pois é, a DRJ fala da necessidade que o crédito seja líquido e certo. E ele não traz nada no recurso. Mas fala por cima, né? Eu acho que assim, a gente nunca considerou, quando é só a de PJ, pelo menos eu não vejo nenhuma decisão considerando só a de PJ como prova. Então, assim, eu acho que tudo bem. Porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu fiquei... Mas esse aqui, a DRJ já tinha alertado da necessidade de trazer a prova, né, do crédito, né? Mas o recurso voluntário dele é bom. O recurso voluntário dele é bom, viu, Elcio? Manifestação de conformidade também. Ele faz um monte de cálculo lá. Tem que ver isso aí. Dá uma olhada no recurso voluntário dele aqui, só um minuto. Presidente, eu gostaria de fazer meu voto. Negativo de provimento. Eu vou caminhar pelo negativo de provimento. Falta de prova. O recurso dele se pauta principalmente no princípio da verdade material, falando que a DRJ não observou o princípio da verdade material. Quer dizer, ele está invertendo o ônus da prova, né? Que a verdade material quem tem que comprovar é ele. Então... Por entender que você já tinha evidências na DRPJ do valor apurado e recolhido. E do valor apurado que ora deveria ter sido recolhido e que foi corroborado com a segunda DECOMP, que deixou de ser marcado lá a retificação. Do contribuinte. E esse negócio do valor de 4 mil lá, para mim, ocorreu isso aí. A DRJ acabou considerando 2 DECOMPs e acabou influenciando no cálculo ali. Quando, na verdade, era uma só. É como se aumentar, duplicasse o débito. Senhores, vamos retomar a votação. Pedro, Elcio está mantendo o voto de negar provimento. Pedro, se você vai alterar para fazer a diligência, faça um texto, por favor, para me mandar. Enquanto eu é isso que você vai manter? Sim, já me manifestei, presidente. Conforme sugestão pela resolução. Ok. Leonardo Toledo e Márcio. Tá, então preciso de um texto. Então, sejam remetidos à unidade preparadora. Tá. Para que... Não, escreve e me manda. Então, seria a proposta do Pedro com o retorno dos autos, a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem considere a DECOMP como retificadora e, com base nos elementos de prova, analise o direito creditório. Seria isso? Perfeito. Tá. Elcio? Pois eu acho que poderia ter, porque eu acho que por processos que tinham muito mais substância, nós denegamos provimento por falta de uma prova mais efetiva. Eu prezo muito a coerência e a isonomia, então eu vou manter meu voto de negar. Ok. Leonardo?
Presidente, considerando a peculiaridade do caso ali, que parece que o erro cometido foi singelo, embora tenha repercussão, hoje não pode desconsiderar esse fato, mas eu vou acompanhar a proposta de resolução do conselheiro relator. Mara, Eu estou acompanhando a divergência. Negativa de provimento. Laércio, Sem áudio. Acompanho a resolução do conselheiro, justamente por essa peculiaridade, porque eu também compreendo que a verdade material não deve ter inversão do ônus da verdade material, mas também há indícios. E do mesmo modo também que já teve outros vários casos que estava a negar provimento e nós flexibilizamos. Ainda não acho que não está estabelecida um momento dessa aí, mas o caso é totalmente atípico, né? Marcos, Acompanho a divergência aí por carência probatória. Márcio, Eu vou acompanhar a diligência, eu entendo que não estaria quebrando a minha isonomia, na minha forma de proceder, mas, dado a casuística do caso, a casuística apresentada pelo conselheiro e aqui debatida, eu estou acompanhando a diligência. eu vou acompanhar a divergência. Eu entendo que o contribuinte ele sabe o que ele queria e ele sabe que ele deveria estar demonstrando. Não se deve, eu acho que não se tem que ater à questão de aceitar ou não como uma retificadora, mas sim, se é o crédito que ele tem que demonstrar essa certeza e essa liquidez. Então, eu estou acompanhando a divergência, então, a decisão é por voto de... Rejeitar por voto diligente. de qualidade, negou o provimento ao recurso. Não, presidente. Primeiro vota-se a diligência. Por voto de qualidade, foi negada a proposta da conversão do julgamento em diligência. Se eu for considerar como a diligência, como a preliminar e prejudicial, eu tenho que colher primeiro os votos sim ou não pela diligência. Isso. Superar a diligência É isso. é o voto. Só que aí tem que constar na ata. Que os demais que na verdade os demais estão negando a diligência. Eu acho que, da forma como eu fiz, vai ficar registrado em ata que foi os vencidos votavam pela conversão do julgamento em diligência. Mas os demais, eu particularmente eu negaria provimento agora na segunda parte. Porque se superada a proposta de diligência, tem que fazer uma segunda votação, né? É assim mesmo o procedimento? Eu nunca vi isso. Tem que constar na ata. Porque daí a gente tem que entrar o mérito, né? Para mim é novidade essa questão aí. Não, quando é uma prejudicial e uma preliminar, sempre vota-se primeiro. Uma decadência, porque ela é uma prejudicial. No caso aqui, está se julgando o mérito, negando e ficando vencido os conselheiros que adotavam a diligência. Eu entendo que seria esse o registro. Pode ser. Mas entendo, Paulo, que a diligência ela acaba se confundindo com a prejudicial de mérito, justamente porque não entende que o processo está maduro e precisa fazer essa produção de provas. Não, mas então, a diligência ela foi rejeitada. Então, daí a gente volta para o mérito. No mérito estou negando. Eu também. Daí já é vencido, daí eu nego o provimento. A única diferença é que teria que constar na ata que a proposta de diligência foi negada por voto de qualidade. Só a única diferença. Não, isso Está na ata. Não, eu vou constar o seguinte, que foi por voto de qualidade, negou-se provimento
Pode ser também. Vencido, suscitado a diligência pelo conselheiro Leonardo, acompanhado, vencido o conselheiro Leonardo. Não, aí complica demais. Eu acatei, eu estou propondo a diligência. Presidente, Sim. eu acho que fica mais simples se constar que a diligência foi proposta pelo conselheiro relator. Sim. Que foi acompanhado por mim, pelos conselheiros Laércio e Márcio. Vencido pelo voto de qualidade no mérito. Melhor ainda de pronto, por qualidade, nega-se provimento, vencidos os conselheiros relatores e demais que votavam pela conversão do julgamento em diligência. Paulo, e daí no mérito, o relator dava ou negava? Então, Paulo, o que eu pensei? Qual que é o que vai constar na ata, né? O voto de qualidade negou-se provimento para a conversão do julgamento em diligência, conforme proposta do relator. Marcos, como é que você faz isso na ata? No mérito... A gente preenche uma planilha lá, né? No mérito, por unanimidade, negaram-se provimento ao... É que o Pedro, presidente, ele está alterando o voto de mérito. Ele não vai dar mais provimento, ele vai negar provimento pela ausência de prova. Se negada negada a diligência, ele vai... E votando a gente no mérito... Lá eu faria, corna os membros por voto de qualidade em rejeitar a proposta de diligência e no mérito em negar provimento. Perfeito, por unanimidade. Vocês estão negando por unanimidade? Também. Sim. Não, então vamos lá. Você pode separar. Por voto de qualidade, rejeitar a diligência e no mérito, por unanimidade, negar provimento. Perfeito. É isso aí. Rejeitar eu estava prestigiando eu confesso que eu também não tinha conhecimento desse instituto que determina... O voto de qualidade é rejeitar a conversão do julgamento de diligência vencidos os conselheiros, tá? No mérito, então agora vamos ver no mérito. Então, tá ok. Preliminar, foi rejeitada a conversão do julgamento de diligência por qualidade. Agora no mérito. Então, no mérito, o Pedro, a tua proposta. Eu vou apresentar um voto, presidente, de mérito, né? Vou formalizar um voto de mérito. No mérito é aquele voto que já consta que é dar provimento. Não, é o seguinte, presidente. No mérito você estava dando provimento parcial para... É aquilo que constava já? Não, é assim. Como a gente superou aquele voto provimento parcial, eu cancelei, eu substituí pela proposta de diligência. Certo? Como ela foi vencida, eu tenho que trazer o voto no mérito. Ok. E como eu mudei... Não, mas aquilo era um voto de mérito. Sim, mas como eu mudei para a diligência, vencida a diligência, eu concordo que não tem prova suficiente e voto por negar provimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o meu voto de mérito negando provimento. E vocês estão me acompanhando. Por causa pela ausência de provas que a gente foi vencido. Mérito. Tá. Então, no mérito, haverá unanimidade em negar provimento ao recurso? Alguém discorda? Não? Lá na turma, né? Não sei se o Marcos lembrar, a gente levava 2 votos, né? Um com a diligência e o outro literalmente com o mérito. Então, mas até por isso tem que passar para a segunda parte da votação, porque ela acaba confundindo com a prejudicial do mérito. Agora eu estou recordando aqui, em alguns
alguns processos eu conduzi dessa forma. Não seria fácil na apresentação da resolução. Então vai ser o seguinte: acorda os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a conversão do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros relator, Leonardo, Márcio e Laércio. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso voluntário. Isso. Aí eu coloco no voto que foi vencida a proposta de diligência. No voto, veja só, no voto, então, eu proponho que você... Por falta de prova, né, que é o que todo mundo concordou. O ideal seria, então, reproduzir o voto da DRJ. Sim, posso reproduzir em parte, né, que a gente vai negar mais por falta de prova. Reproduz e acrescenta, porque, veja só, não foi apresentado um voto seu de negando o provimento. É igual o que teve daquele que você propunha o cancelamento do auto. Você disse que iria, então, reproduzir o voto da DRJ, aquele da nulidade do auto. Certo? Sim, eu acho presidente. Que seria o mesmo caso aqui. Não, eu trouxe meu voto no mérito, né, corretamente. Meu voto era da provimento parcial. Mas como eu mudei. Sim, mas alterou, opinião, né? Alterei. Aí eu não tenho como ter ele aqui também. Então, né? É justamente por isso. Como não há esse voto minutado, por isso que eu recomendo que se reproduza o voto da RJ. Não, pode deixar, presidente. Fica mesmo tranquilo. porque existe essa previsão regimental de que, Produza, né? concordando integralmente com o voto da DRJ, reproduza. Isso não te impede de você acrescentar o que achar por bem. Então, esse foi o item 111. Vamos voltar, então, aos dois primeiros. O anterior, 109. Presidente, eu vou pedir 1 minuto que eu vou no banheiro. Ô, Paulo, já é 12h20. Porque a gente pode iniciar com esses dois à tarde, pode ser também. Verdade, à tarde tem A minha comida vai esfriar. Só, presidente, se a turma entender fácil, assim, acompanhar, é diligência, insumo piscofins. Tem coisa que precisa ver lá. Entendeu? Não, insumo piscofins. Mas é diligência. A gente nunca. Não, tudo bem, a gente nunca sabe, né? Às vezes vai acrescentar algo. Não, é melhor interromper, de fato. Aí a gente almoça tranquilo. Por favor, Isaías, interrompa para nós.